Oi, gente, eu sou a Verônica e, como vocês sabem, eu passei agora no último concurso do Senado Federal para o cargo de analista legislativo. E hoje sai aquele prometido aulão, né, que eu fiquei de fazer com vocês, falando sobre tudo do concurso. Então, vamos falar hoje sobre conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, revisão, discursiva, Anki, tudo. Vamos fazer um bolo falando sobre tudo. Antes de começar, eu quero dizer pra vocês uma coisa que eu disse num dos vídeos atrás. Que esse vídeo, ele também não tem o cunho de influenciá-los pra nada. Eu vou dizer aqui pra vocês as coisas que eu fiz pro Senado, as coisas que eu faria pra Câmara e só. Eu não tô aqui pra pregar nenhum método de aprovação absoluto. Eu vou falar muito sobre o Anki, mas assim, muitas pessoas passam sem usar o Anki. Pessoas passam em concursos melhores que o meu, passam em cargos mais altos que o meu, mais concorridos. Agora no Senado passaram várias pessoas na minha frente que não usaram o Anki. Então assim, o Anki foi o método que eu usei. Não é uma verdade absoluta, não é o único método de aprovação, nada disso. Então sintam-se livres para acolherem ou para rejeitarem coisas que eu disser agora com relação aos métodos, com relação aos materiais. Fiquem livres, tá? Então vamos lá. Aqui atrás eu reproduzi o cronograma dos dias 18 ao final da semana que vem, de segunda a sábado da próxima semana, exatamente como está no cronograma que tá aqui na descrição do vídeo. Aquele que eu já coloquei no vídeo passado, tá aqui. Como eu falei pra vocês, eu estudo 2 matérias por dia. Então, aqui em cima são as matérias que eu estudo no período da manhã, aqui embaixo as matérias que eu estudo no período da tarde e aqui o Anki que eu estudo no final da manhã e da tarde. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou contar pra vocês como é que eu faço, matéria por matéria. Vamos passar pela parte da teoria, pela parte da revisão, até chegar no final aqui das discursivas, junto com as provas e, enfim, tudo o resto. Eu fiz alguns reviews também das matérias dos materiais que vocês me contaram no último vídeo. Catei os comentários de vocês, comentários de pessoas que estão estudando há mais tempo que eu, principalmente essas matérias novas, que não caíram no meu concurso. Então, vamos falar também de novas dicas de material sobre essas matérias específicas, principalmente. Então, bora lá. Deixa eu sair aqui da frente. No cronograma de vocês tá isso aqui, né? Isso aqui é só um exemplo. Usem isso, né, conforme convier a vocês. Então, aqui eu botei na segunda-feira, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu botei aqui na segunda-feira Direito Administrativo, no dia 18, próxima segunda-feira. Como é que eu estudo Direito Administrativo? Eu divido o Direito Administrativo em 2 partes. Pra mim, tem o Direito Administrativo, parte teoria, e o Direito Administrativo, parte leis. Parte teoria, eu uso o livro, vocês sabem, eu gosto muito do livro da coleção Na Medida Certa, da Juspodium, do Leandro Bertolotto, uma coisa assim. Professor Leandro. Porque ele é enxuto, é curtinho. Um outro professor fantástico, fabuloso, o melhor do mundo, o professor Herbert Almeida, tá no Estratégia, vocês devem conhecer, fantástico também. Um outro muito, muito bom, o professor Eric Alves, tá no Direção Concursos. São 2 professores, para quem gosta de videoaula, professores muito bons, videoaula e PDF. Eu estudei por livro, mas eu acho que talvez agora seja muito bom a gente pegar PDFs mais enxutos, mais concisos, para essa reta final do concurso, né, para esses próximos meses. Mas eu ainda assim acho que esse livro especificamente da Juspodium, Na Medida Certa, ele é muito bom porque ele já é enxutinho na teoria. Então vamos lá, eu divido em 2 partes. Pra mim entra em teoria tudo que não tem lei, né, no administrativo. Então entra organização da administração pública, aquela parte de administração direta, órgãos, aquilo ali. Atos administrativos, poderes da administração, aquilo ali que não está relacionado à lei, entra pra mim na teoria. E eu estudo pegando um livro, lendo a teoria, no que eu leio a teoria, eu vou tirando as coisas e colocando no meu Anki. Eu abro um baralho escrito poderes da administração, e aí eu vou colocando frente e verso os meus cards de direito administrativo ao mesmo tempo em que eu estudo. E aí a gente tem metade do livro, mais ou menos, essa parte de teoria. E a gente tem a parte que são leis, né, em direito administrativo.
Entre a Lei 8.112, a 9784, a 8429, a Lei de Acesso à Informação, a LGPD, são várias leis. Eu acho assim que é mais fácil a gente estudar as leis em administrativo do que as teorias. Porque, igual eu falo, a direito administrativo, igual ao constitucional, é formado por matérias fechadas. Tem o artigo 1 e o artigo 150, sei lá. Tem um tamanho fechado de matéria, assim, começa num ponto e termina num ponto. Então, tudo que vai cair na sua prova relacionado àquela matéria tá ali dentro. É o caso de lei. Então, se eu fosse dar preferência para alguma matéria, eu daria preferência para as matérias fechadas, tipo as leis, tipo Constituição. Matérias fechadas. Não que vocês vão negligenciar o resto. Não, mas eu acho mais fácil estudar lei. Então, assim, na segunda parte são as leis. Entram essas leis. Aqui eu coloquei a 13709, a LGPD. Eu nunca decoro o nome dela. E eu estudo a LGPD já tirando os cards, já abro a lei, já faço o trabalho mecânico de retirar as coisas para os meus cartões do Anki, e fico só no Anki praticamente. Para lei, eu não gosto de professor de videoaula, de PDF, de livro. Porque, igual eu falei, eu acho que lei vai cair do começo ao fim da lei e acabou. Então, assim, eu sei que o meu estudo ele é meio arcaico, assim, meio grosseiro. Eu não estudo muito a fundo lei, não. Eu gosto de saber ali o que tá ali e associo a jurisprudência. Então, assim, direito administrativo, eu estudo a teoria no livro e o que é lei, do meio pro final, mais ou menos, eu pego só na lei. Depois que eu termino a lei, que eu montei os meus cards do Anki, que eu termino a lei, eu gosto de ler as coisas relacionadas à matéria que eu acabei de ver no buscador de Zero Direito, que é o buscador que eu uso pra estudar jurisprudência. Já falei dele aqui pra vocês, eu acho ele fantástico, o buscador. Se eu estudei LGPD aqui, eu vou lá no buscador, ele já tem as matérias separadinhas por hierarquia, e aí eu procuro LGPD, vejo se tem alguma coisa, alguma jurisprudência relacionada àquela matéria. Então, se vocês me perguntaram também como é que eu estudo jurisprudência, eu estudo junto com a matéria. Então, eu comecei uma matéria X, terminei a teoria da matéria X, antes de começar as questões, eu corro no buscador e procuro as jurisprudências relacionadas àquela matéria. E venho tirando as coisas também importantes e jogando dentro do meu Anki. Beleza, aqui a gente tem 85 cards, lá no meu Anki tem 85 cards sobre a LGPD. Beleza, morreu a LGPD aqui num dia, ou então comecei ela hoje, termino ela no próximo dia que cair aqui, ó. Cai segunda, terça, quarta, quinta, na sexta tem administrativo de novo. Se eu não terminei a LGPD aqui, eu continuo ela aqui, ó. Excluo isso aqui, eu continuo a LGPD aqui. Até eu terminar a base de LGPD, até eu terminar os cards, terminar a jurisprudência, concluir aquela matéria. Quando for à tarde, aqui eu paro, almoço, descanso. À tarde eu vou começar as matérias específicas. Aqui em cima são as matérias básicas. Administrativo, português, constitucional, informática. Na manhã eu estudo as básicas. E à tarde as específicas. Porque eu funciono melhor à tarde. Mas se vocês funcionam melhor de manhã, invertam a ordem. Deixem o maior tempo do estudo de vocês para matéria específica, que é a matéria mais robusta, mais difícil agora. Então assim, né? Aqui eu coloquei à tarde a administração geral e pública. A administração geral e pública, tô até com a minha cola aqui. Como é que eu estudaria? Eu gosto muito do material do professor Marcelo Soares, vocês sabem, porque ele fez um esquema que pra agora eu acho ótimo, de não ser um material extremamente profundo, ele não abarca tudo assim em detalhes, é até uma crítica que o pessoal faz com relação ao método, ao material dele, mas eu não acho que seja ruim isso, porque às vezes a gente precisa de uma coisa mais enxuta para dar conta do edital inteiro. Ontem mesmo uma colega minha falou que ela estava estudando administração pelo Gran Cursos, que ela estudava uma média de 4 horas por dia, só administração, e estava em mais ou menos 10% do conteúdo. Então, assim, não tem como isso acontecer. Tipo, a gente tem que dar um jeito mais inteligente de estudar essa matéria. Que é o que eu acho que o Marcelo faz. Ele consegue conjugar ali, chupar um pouquinho as matérias, enxugar ali o que realmente cai, mesmo que fique um pouco superficial, mas ele fica no que cai. Então, às vezes, isso é melhor nesse pós-edital. Eu gosto muito do material dele. Ele tem aqueles 5 pilares, né, que vai te fazendo competitivo ao longo do tempo. Eu conjugaria o estudo do Marcelo com o do professor Rodrigo Renault, que eu vi que também ele tem um material fantástico. Tem um livro dele muito bom, ele tem um curso próprio que também é muito bom.
Então, assim, no que faltar no Marcelo, eu correria lá no Renault e daria uma olhada também no estudado, ou vice-versa. Eu faria essa junção desses dois professores. Vocês falaram muito bem também da Giovana Carranza, depois que eu postei o vídeo, e eu vi que ela realmente é uma excelente professora. Então, quem tá com o curso dela tá em ótimas mãos. E tem também a professora, que inclusive o Marcelo que me indicou, a professora Elizabeth Abreu e Lima. Ela é super renomada, ela tem um livro pela Juspodium que é ótimo também, maravilhoso. No Gran Cursos, eu vi que tem um professor, Renato Lacerda e o Rafael Barbosa, que vocês também me indicaram nos comentários do vídeo. E tem também o Stefano Fantino, se eu não me engano, não sei em qual curso ele tá, mas falam que ele é muito bom também, eu não anotei o curso. Mas assim, eu ficaria com o Renault e com o Marcelo Soares agora pra Administração Geral e Pública e com o Anki. Lógico, o Anki eu uso pra tudo, né? Mas pra teoria eu ficaria com esses dois. Aí aqui a gente vai supor que a gente estudou segunda-feira, dia 18 à tarde, Administração Geral e Pública, estávamos na matéria Cultura e Clima Organizacionais. Lá no meu Anki eu tenho 44 cards de Cultura e Clima Organizacionais. Beleza, estão estudando ali com o professor, tá no Renault, tá no Marcelo, tá na teoria, tirando os cards de vocês e jogando pro Anki. Eu tenho os meus, né, que vocês têm também provavelmente, mas assim, é sempre bom vocês também irem colocando os de vocês pra ficar um estudo mais personalizado, não ficar uma coisa, né, só minha ali. Então, sempre que surgir uma dúvida, um card que vocês gostam, um esquema, alguma coisa, vocês vão alimentando também o de vocês pra ficar com a carinha de vocês. Beleza, se der tempo no dia, terminou a matéria rápido, demorou 2 horas só, mas vocês têm mais 1 hora de estudo, façam os cards da matéria. Façam o Anki dessa matéria aqui da tarde, façam o Anki da matéria de cima. Não deu tempo, deixa pro dia seguinte. Beleza. Segunda-feira morreu, dormimos, terça-feira. Na terça-feira, em dias alternados, dia sim, dia não, eu gosto de estudar nesse pós-edital. Eu faria isso, né? Eu estudaria português, raciocínio lógico e inglês no mesmo dia, na mesma manhã, só fazendo prova da FGV. Eu gosto de imprimir as provas, eu imprimo as provas pelo Q-Concursos, que lá tem um jeito mais fácil de fazer. Eu venho imprimindo as provas, imprimo assim umas 7 provas da FGV. E faço as provas todas de português, raciocínio lógico e inglês. Para português especificamente, eu não faria nenhum curso de português hoje. O que eu acho? Eu acho que português, se você já tá bom em português, você não precisa de curso, porque você já tá bom, então tem que morrer fazendo questão. Dá-lhe muita questão da FGV, porque a gente nunca tá bom o suficiente para português da FGV. Então eu faria muita questão. Se eu não sou boa em português, aí é que eu faço questão mesmo. Porque não dá tempo de a gente estudar português. É uma matéria muito extensa, é muito subjetiva e não dá tempo, né? Para português agora, infelizmente. Então eu, Verônica, ficaria só fazendo questão da FGV. Eu sei que tem professores muito bons no mercado. Tem a professora Adriana Figueiredo, que ela é muito renomada, ela é muito conceituada, principalmente para as provas da FGV. Tem a Flávia Rita, que é uma das que eu mais gosto, professora excelente também. E eu anotei uma que vocês também me recomendaram, a Graziela Cabral. Eu vi também o material dela, muito bom. Mas a gente tem que ponderar agora o fator tempo. Então, português eu ficaria só nas questões. A mesma coisa com o inglês. Inglês, como eu falei pra vocês já uma vez, eu acho que é a única matéria que se eu não soubesse nada, zero, eu não estudaria. Porque tem que realmente ter uma bagagem um pouquinho boa pra gente conseguir fazer uma boa prova de inglês. E em 3 meses, infelizmente, a gente não consegue isso. Mas assim, é só se você não souber nada de inglês mesmo. Se souber, estudem pelo menos alguma coisa ali. O que eu gosto de fazer, que pra mim foi muito eficiente, foi pegar colunas de jornal de pessoas que não eram jornalistas. Eu gosto do The New York Times pra isso. Pego textos em inglês, assim, aleatórios. De preferência textos relacionados com a prova, assim, que não seja um texto muito... uma viagem muito doida, alguma coisa que possa ser cobrada na prova. E eu gosto de vir traduzindo o texto no Word ou no meu Gmail. E depois jogar o texto em inglês no Google Translate e ver mais ou menos como é que tá a minha tradução. Eu gosto muito disso mais do que o Anki, porque no Anki a gente usa o sistema de palavras soltas, né? Ficam frases mais ou menos soltas ali e a gente tem que memorizar aquelas palavras. E eu acho que muito dificilmente as mesmas palavras vão cair na nossa prova de inglês.
Então eu faço isso, essa tradução de textos, junto com muita prova de inglês da FGV. Junto com português e raciocínio lógico aqui em dias alternados. Raciocínio lógico, vocês sabem que eu gosto do professor Tássio Maciel, porque ele tem aulas curtas e diretas, e eu gosto de ver a teoria rapidamente, para depois fazer muita questão da FGV. Mas eu descobri um professor que talvez seja mais conveniente agora para o ramo do concurso público, professor Sérgio Carvalho, anotei o nome dele, ele tá no Gran Cursos, ele tem também um livro publicado pela Juspodium. E também tem os professores Alex Lira e Alex Meirelles, que um colega meu falou que é o melhor livro de raciocínio lógico do mundo, disse que é muito bom mesmo para aprender raciocínio lógico. Então, assim, passem pela teoria rapidinho, porque não vai cair matemática, aqui pra mim é a parte mais difícil. Terminou a teoria de raciocínio lógico, que eu acho que não é extensa, é uma matéria que a gente não pode de jeito nenhum não estudar, tem que estudar raciocínio lógico. Terminou a teoria, façam muita questão de raciocínio lógico, junto com português e inglês aqui nos dias alternados. Beleza. Aqui, terça-feira à tarde, eu estudaria ciência política, como tá no nosso cronograma. Ciência política, o curso da professora Maria das Graças Rua até hoje não saiu, né? Então a gente precisou buscar meios alternativos. Eu descobri, como vocês sabem, o curso do professor Gilson Maciel e eu fiquei muito surpresa com a qualidade do material, duplamente surpresa. Primeiro, no vídeo anterior, que eu já tinha falado dele, já tinha achado ótimo o material, mas depois, nessa última semana, eu passei a criar os meus cards do Anki com base nos PDFs dele. E eu achei ótimo. PDF na profundidade perfeita. Tem diagrama, tem ilustração. É mais leve do que o da Maria das Graças. O dela é um material mais denso porque ela é mais acadêmica. Embora seja fantástica, fabulosa, ainda é minha favorita. Eu acho ela muito boa. Mas o professor Gilson Maciel tá entregando um material fantástico também. Um material muito bom. E ele também tem videoaula, tem muita coisa gratuita no YouTube. Eu acho que para ciência política vale demais a pena. Eu comentei com vocês dos dois professores da Câmara, que estão com o curso de ciência política também, né, disponível. E falei para vocês do professor José Wesley, que está no Gran Cursos. Eu vi a review de vocês, os comentários, busquei informações sobre ambos os cursos e foi unânime. Me disseram que eles estão bem fraquinhos, assim, pra agora. Não tá tendo uma profundidade boa no conteúdo, estão pecando na dinâmica, não estão bons, assim. Eu não ouvi nenhum bom comentário sobre os professores, sobre o material dos professores, nada pessoal contra eles, pelo amor de Deus. Contra o material, assim, né, os PDFs, enfim, nem sou eu que tô falando, assim, é o pessoal que veio me procurar, falou que realmente alguns tiveram que comprar um novo material porque sentiram que não tava suprindo. Então, ciência política, eu gosto muito do Gilson, ficaria com ele agora. E esperaria pra ver se vai sair alguma coisa da Maria, mas eu acho que por enquanto eu ficaria com o Gilson mesmo. Beleza. Aqui, o que acontece aqui? Aqui a gente terminou, à tarde, a gente terminou ciência política, né? Vamos supor que a gente estudou ciência política aqui, a gente tá em sistemas eleitorais. Eu tenho 23 cards no meu Anki de sistemas eleitorais. O que eu faço aqui? Quando termina terça-feira, o que eu faço? Aqui, quando eu começo o meu Anki, eu termino meu estudo mais ou menos umas 5h30 da tarde. Considerem que eu tô estudando full time, que eu tô o dia todo estudando. Eu sei que vocês não têm o dia todo pra estudar, vamos falar disso no final. Vamos supor que eu terminei aqui o meu estudo da tarde, umas 5h30 da tarde mais ou menos, e eu vou começar o Anki. É aqui que eu começo o Anki, no final da tarde. O que eu faço? Eu estudo aqui os 85 cards da LGPD junto com os 44 cards de clima e cultura organizacionais do dia anterior. Junto com os cards das matérias das semanas anteriores. É isso que eu faço. Mas vamos supor que a gente começou semana passada. Então eu vou ficar com esses dois cards. Se der tempo, eu estudo sistemas eleitorais aqui. Beleza. Por enquanto, tô com essas duas matérias no meu Anki aqui do período da tarde da terça-feira. Beleza, terminei essas duas matérias. Acabou. Deitei na minha cama, dormi. Quarta-feira. Quarta-feira eu coloquei direito constitucional. Direito constitucional, pra mim, a melhor do mundo é a professora Neuma Fontana. Ela tá no Estratégia Concursos. Ela, pra mim, é um monumento. Uma professora maravilhosa, a melhor que existe. Mas eu não sou muito fã de videoaula no pós-edital, porque eu acho que videoaula toma muito nosso tempo, vocês sabem disso.
Eu iria no livro do Eden Napoli, da Juspódio, Na Medida Certa, do mesmo jeito. E eu acho que agora, nesse pós-edital, vale a gente voltar na teoria. Assim, não achem que vocês sabem tudo já. Voltem na teoria para dar uma lida ali, uma releitura. E aí vamos supor que a gente está estudando Organização do Estado. Organização do Estado, eu tenho 22 cards no meu ranking de Organização do Estado. E mesma coisa, vocês estão estudando aqui pelo livro, estão vendo uma videoaula da professora, vão tirando as coisas que vocês acham importantes e vão jogando no ranking de vocês, né? Complementando o ranking de vocês. Um professor ótimo também de constitucional é o João Trindade. Ele é excelente em direito constitucional, excelente em processo legislativo. Enfim, o livro dele de processo legislativo é a melhor coisa que existe no mundo. É um grande professor. Beleza, terminamos amanhã, estudamos Organização do Estado, teoria toda, fizemos questão, descansamos à tarde, vamos para a quarta-feira à tarde, a gente começa regimento interno da Câmara dos Deputados. Regimento é naquele esquema que eu comentei com vocês no vídeo de regimento. Eu gosto de estudar regimento seco, o próprio regimento, junto com o ANC. Aqui eu coloquei o regimento título 3, como se vocês já tivessem estudado os títulos 1 e 2 nas semanas passadas. Então aqui eu leio o título 3 na quarta-feira à tarde, li o título 3, no mesmo dia eu começo a fazer os cards do título 3 de regimento. Aqui a gente tem 185, é coisa pra caramba. Então a gente tem que aproveitar, para regimento então a gente tem que aproveitar muito os microtempos que a gente tem, intervalo, tá na padaria, tá abastecendo o carro, tá fazendo coisas aleatórias, é bom pra gente ir adiantando, principalmente regimento, que é uma matéria que é mais tranquila de usar no ANC do celular. E aí a gente tem para regimento um professor que eu descobri também que ele é muito bom, o professor Robson Luiz Fialho Coutinho. Ele é analista da Câmara, o material dele é fantástico, é muito bom. Eu até coloquei na pasta no vídeo passado, né, e aí eu falei com vocês que eu precisei tirar porque o material tá sendo vendido e eu achei que era de graça. Mas eu vou colocar o link do material dele aqui embaixo também. Para regimento interno eu iria nele com certeza. Um material conciso, bem estruturado, bem explicado, ótimo. Professor Robson junto com o regimento seco, junto com os cards do ANC. Terminei regimento aqui, eu volto nas matérias da terça e da quarta. Então eu abro meu baralho de LGPD, faço os que sobrarem. Não vão ter mais 85, porque vocês já acertaram alguns. Então, os cards que vocês marcaram como fácil, eles não vão estar aqui, eles não vão estar aqui, eles vão estar aqui, ó, no quarto dia de estudo. Então, naturalmente, vão ter menos cards de LGPD. O que era 85, vão ter, sei lá, 30. O que era 44 aqui, vocês fizeram já no dia, na terça, já não tem 44 aqui. Aqui já tinha, sei lá, 20. Aqui já vão ter 16 só. Então, assim, é regressivo, é progressivo no número de matérias. As matérias vão, de fato, se acumulando no ranking. Mas os cards vão diminuindo, porque vocês vão marcando alguns como fácil e como bom. Então, eles já não aparecem para vocês com muita frequência. Mas, como eu disse, eu acho que não é importante a gente se ater muito a isso. A gente tem que focar agora no fato de ter contato com a matéria. Então, assim, sempre que possível, fazer os cards das matérias que vocês já viram. Mesmo que não zerando o ANC todo, o baralho todo. Então, aqui, na quarta-feira, a gente vai ver LGPD no ANC, Cultura e Clima Organizacional, Sistemas Eleitorais, Organização do Estado. Junto com o título 3, depois do título 3. Beleza, revisamos as matérias dos dias anteriores no ANC, a gente deita e dorme. Quinta-feira, o mesmo esquema aqui de português, raciocínio lógico inglês, provas da FGV. Quanto mais recentes, melhor. E na quinta-feira, à tarde, a gente começa a AFO. AFO, eu tomei uma grande bronca de um amigo meu, porque eu comentei com vocês que eu achava o material do professor Sérgio Mendes o melhor que existe. Ele falou que foi uma dica horrível, furada, e mandou eu vim falar pra vocês que o melhor professor que a gente tem hoje de AFO é a conjugação, na verdade, dos professores Marcel Guimarães e Sérgio Machado. Eles são consultores do Senado. Um trabalha com PDF, o outro trabalha com videoaula, e ele falou que são os melhores de AFO que existem hoje. Eu escutaria essa dica e estudaria por eles dois também hoje. Ambos estão no Direção Concursos. Vocês falaram também do Anderson Ferreira, o professor que tá no GRAM, falaram muito bem dele. Eu vi, ele é muito, muito, muito bom,
Mas as videoaulas deles são muito extensas, são mais de 150 videoaulas. Então talvez a gente precise pensar um pouco, né? Se vamos começar a AFO do zero. E vocês me comentaram comigo também do Leandro Ravielli, falaram que ele também é um professor excelente. Eu olhei também o material dele, muito bom professor. Então, no meu pódio, refazendo o meu pódio, ficariam os dois consultores, professor Marcel Guimarães, Sérgio Machado, e depois dos dois eu olharia uma coisa ou outra do Ravieri e do professor do Gran Cursos, Anderson Ferreira. De AFO, um outro amigo meu falou que talvez seja interessante vocês darem uma olhada na última PPA, porque parece que tem alguns termos lá que são muito cobrados em prova, coisas específicas sobre orçamento e finanças dentro da PPA. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, talvez seja interessante também. Beleza, aqui, vamos supor que em AFO a gente começou a estudar... Começou não, a gente tá estudando aqui classificação orçamentária. Classificação orçamentária tem 39 cards no meu Anki. E igual eu falei, vocês estão estudando aqui, o professor falou alguma coisa interessante, vocês vão tacando no Anki de vocês, vão engordando o Anki de vocês. Terminou o português, parará de manhã, terminou AFO de tarde, comecem o Anki no fim da tarde, tipo umas 5h30. E novamente, vocês vão ver os baralhos que sobraram de LGPD, de Cultura e Clima Organizacional, de Organização do Estado, Sistemas Eleitorais, Título 3 do Regimento Interno. Isso, novamente, eu vou repetir, é o que eu faço. A minha revisão era diária e vocês perguntaram como é que ela funcionava, eu tô contando pra vocês agora. Essa é loucura mesmo, eu vejo todas as matérias de novo. Mas como eu falei, os cards vão diminuindo. Então, o que era 85 aqui já vai ter, sei lá, 12, 14. Só vão ficando os que realmente vocês não memorizaram. E por isso que é tão importante a gente estar sempre em contato, sempre revendo esses cards. Porque a gente não memorizou. Então, quanto antes a gente relembra deles, melhor. Maior chance deles ficarem retidos na nossa memória. Beleza, terminamos o Anki da quinta-feira à tarde. Vamos começar a matéria da sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã eu coloquei Direito Administrativo de novo. E falando novamente com vocês, se vocês não concluírem a matéria de Direito Administrativo da segunda, voltem na matéria, continuem a matéria que vocês começaram. Não adianta vocês começarem uma nova matéria, porque tá no cronograma uma nova matéria. Continuem sempre a matéria que vocês deixaram o restinho pra depois. Aqui a gente vai supor que a gente terminou a matéria da segunda-feira, vamos começar uma nova matéria. Aqui eu coloquei a lei de acesso à informação do mesmo jeito. A lei pra mim é lendo a lei, tirando as coisas do Anki, né? Já tá pronta a minha lei, né? Estudo rapidão a lei, passo o olho, porque a gente não decora nada nessa primeira passada. E faço muito Anki da matéria. Eu gosto de fazer Anki assim uns 2 dias, seco mesmo, só da matéria pra eu memorizar. Porque depois, quando vocês voltarem na lei, ou voltarem numa aula de algum professor, em algum texto, alguma coisa, vocês vão perceber o tanto que vocês já entendem mais dessa lei. Assim, tudo fica mais claro, assim, vocês já memorizaram muito dela. Então, o aprendizado depois fica muito mais fácil quando vocês já memorizam um pedaço. Beleza, assim que eu faço. Aí aqui eu botei de novo a administração. Vocês estão vendo aqui, tem as 4 específicas e elas começam de novo. É tipo um ciclo, com o mesmo intervalo de tempo, eu gosto. Aqui de novo, administração, aí eu coloquei divisão de tarefas, é um outro subtópico do edital. Então a gente abre o curso do Marcelo, a gente abre o curso que a gente tá vendo, abre o capítulo do livro do Renault, estuda a divisão de tarefas, lê a teoria, abastece o nosso Anki, faz questão e conclui o dia aqui. Terminando o dia aqui, eu faço o Anki de classificação orçamentária, o Anki do título 3, o Anki de organização do Estado, sistemas eleitorais, cultura e clima organizacional, LGPD. Tudo. Ali já tá tomando mais ou menos 1h30 do meu estudo Anki. Uma média que eu fazia era umas 2h30, 3 horas de Anki por dia. Isso eu, Verônica, mais uma vez. Então, deem a importância que vocês quiserem pro Anki, assim. O que vocês quiserem revisar, vocês revisem. E eu revisava tudo que eu via no dia anterior, quando dava, né? Tinha dia que eu não conseguia nem estudar, então não dava pra fazer Anki. Mas, assim, quanto mais recente vocês usam o Anki pra matérias mais recentes, melhor. Beleza, antes de continuar aqui no final de semana, com relação a sites de questões. A gente tem o que concursos e o tec concursos, né? Lá nos vídeos atrás eu falei pra vocês que eu gostava mais do que concursos,
porque eu acho o Q concursos mais fácil de manusear. Eu acho ele mais, sei lá, didático, eu gosto mais do Q concursos. Mas para esse pós-edital, eu acho que eu também iria no TEC concursos para o estudo reverso. Principalmente para o pessoal que trabalha durante o dia, o estudo reverso ele é de fundamental importância agora. Porque a gente não vai conseguir abraçar o edital inteiro, a gente vai ter que fazer algumas coisas de trás para frente, assim, invertido mesmo, né? Trabalhar as questões da FGV e depois voltar na teoria. E para isso o TEC ele é muito melhor do que o Q concursos. No TEC eu vi que ele tem filtros, assim, super especializados, né? Você consegue filtrar por matéria, por ano, por banca, por relevância, uma coisa que é muito boa. Filtrar as questões por relevância, ver o tanto que cada questão cai em cada prova da FGV. Quais são as que ela gosta mais de cobrar, e daí a gente faz o estudo com base nisso agora. Então eu acho que hoje eu iria pro TEC concursos. O Q concursos tem a vantagem de a gente conseguir fazer uma prova inteira na ordem. Por exemplo, a gente vai fazer a prova do Senado de novo, a gente consegue filtrar a prova do Senado e fazer a prova inteira na ordem. E pegar o PDF da prova. Eu acho que o TEC tem essa funcionalidade também, mas eu tenho certeza que no Q tem, e pra isso ele é melhor. Mas enfim, eu me rendo, eu acho que realmente o TEC agora nesse pós-edital ele tá melhor também, porque ele tá mais rico em comentários de professor, e porque um colega meu falou também que a gente consegue fazer as questões, nas que a gente erra, ele já tem o material disponível pra gente fazer o reverso, o estudo reverso. De entrar lá na teoria e ver do que se trata a questão. Então nisso ele facilita muito também. Beleza, Informática é uma matéria que eu nunca estudei. Então eu vou falar pra vocês um professor que também me indicaram, mas eu não conheço muito, então vou ficar devendo informática pra vocês. O professor é o Diego Carvalho, junto com o Renato da Costa. Os dois estão no Estratégia Concursos. E me recomendaram, se vocês conhecem já informática, já dominam mais ou menos informática, vão para os PDFs simplificados, que eu vi que no Estratégia tem 3. Tem um PDF convencional, tem um PDF simplificado e tem a marcação dos aprovados. Então, assim, para teoria, PDF simplificado, para as questões, o PDF completo com as questões. Terminou algum tópico de informática, façam as questões da FGV. E vejam também se tem esse PDF de marcação dos aprovados, que me falaram que é muito bom também para refinar o estudo da gente. Aqui, no sábado à tarde, ou no sábado de manhã, no sábado, eu gostava muito de fazer prova da FGV. Mas como a gente já fez aqui, já tá fazendo prova de português, raciocínio lógico e inglês, eu deixaria as provas que eu imprimi para fazer no sábado as matérias de direito constitucional e direito administrativo, e se porventura ficar nas provas algumas matérias que vão cair no meu concurso. Tipo, se cair numa prova X, cair alguma coisa de administrativo, de administração, de afro, de ciência política, eu faço também no sábado. Mas basicamente, o sábado era para eu fazer as provas de direito constitucional e administrativo da FGV, que eu não havia feito aqui nos dias das básicas. Eu falei pra vocês também no último vídeo sobre discursivas que eu gosto de escrever um parágrafo sobre os assuntos que eu havia estudado recentemente. Então aqui a gente só tem matéria específica. Então assim, dia sim, dia não, a cada 3 dias, escrevam sobre o conteúdo que vocês viram agora, que vocês viram hoje, ou que vocês viram ontem, ou anteontem, em pequenos parágrafos à mão mesmo, assim, não folha de caderno qualquer. Só pra vocês verem o nível de conhecimento de vocês e para vocês soltarem o braço, para vocês treinarem a discursiva. Isso durante a semana, assim, esses pequenos trechos de discursivas eu faria durante a semana para treinar. No sábado, eu faria as discursivas oficiais. Pegaria um papel, o rascunho da banca mesmo, escolheria um tema que eu coloquei aqui, né, na discursiva. Nas discursivas de conhecimentos específicos, aqui, e escreveria a discursiva oficial, contando o tempo e escrevendo de fato para ver como é que ficaria. Eu não acho que agora seja um tempo ideal, um momento ideal para a gente procurar um professor ou um curso para discursiva. O que eu faria? Eu passaria a escrever, meu Deus, calor. Eu passaria a escrever sozinha por enquanto, nesse esquema que eu falei pra vocês, de ir treinando semanalmente, nos finais de semana, pra eu aprender o conteúdo, antes de procurar alguém pra me ajudar a corrigir.
Primeiro porque o preço tá super caro agora, né? A gente ainda tá em período de inscrição, então tá super caro. Depois que vira o período de inscrição, as coisas ficam muito mais baratas. E eu já teria bagagem de conteúdo, assim, eu já saberia muita coisa. Então, pra mim, faria mais sentido a correção quando eu já soubesse escrever. Eu dei uma olhadinha também nos cursos de discursivas. O meu favorito ainda é o professor João Dino. Eu acho ele maravilhoso, fantástico, fabuloso. Ainda é meu número 1. O professor João Trindade, ele também tá com curso de discursivas aberto, rodada de discursivas, se eu não me engano, que tá num preço super bom, acho que tá R$80, e ele oferece os temas e os espelhos, né? Não tem correção, mas ele oferece os espelhos das questões. Também tem outros dois que eu dei uma olhada, o Você Concursado, que eu acho que são seis discursivas corrigidas. Todos eles são uma média de R$350, R$400 os cursos de discursivas. E tem de uma professora que ela é muito renomada, a Júnia Andrade, que ela tá no Turma de Redação. Ela abrange tanto a teoria quanto a prática das questões. E eu vi que no dela tem já os modelos de parecer, de minuta, de voto em contrário, igual o do professor João Dino, ele também tem. Mas eu faria isso, eu treinaria primeiro o braço, conteúdo, e depois eu pediria pra alguém corrigir, se não um cursinho ou alguém que já entenda do assunto. Acho que é isso, né? Falamos de tudo, falamos de Anki, revisão diária que eu faço, voltando regressivamente. Se vocês não conseguem fazer todos os cards todos os dias, limitem o tempo dos cards. Coloca meia hora para cada matéria, 20 minutos para cada matéria. E quando bater o tempo, vocês trocam de baralho, trocam de matéria. Ou limitem por cartões. Coloquem, ao invés de colocar 9,999, coloca 30, coloca 50, 40 cartões para cada matéria, para vocês darem conta de tudo. Acho que é isso, né? Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários as questões que ficarem, as dúvidas que ficarem. Eu tô querendo gravar na próxima semana um vídeo sobre os principais julgados que estão sendo cobrados nas provas da FGV. Digam se vocês gostam desse assunto. Eu queria falar uma coisa só nesse finalzinho de vídeo, já tá super extenso, né? Mas eu vou falar uma coisa. Gente, daqui pra frente, eu acho que a gente tem que pensar feito vencedores. Eu tô vendo vocês meio desesperados, se sentindo amuados. Tem muita gente que tá super triste, achando que não vai dar conta, que não dá tempo, que o concurso não é pra ele, que uma série de questões. Se vocês se dispuserem a estudar para esse concurso, estudem com mente de vencedor, estudem com mente de quem vai passar. Façam o que vocês... façam o que for necessário pra vocês passarem. Então, assim, nada desse desespero à toa, de, ai meu Deus do céu, não sei nada. Pelo amor de Deus, a gente tem que manter o nosso equilíbrio emocional, nossa força mental agora muito em alta, assim, a gente tem que se manter equilibrado agora pra gente dar conta de estudar. Se vocês não mantêm o equilíbrio mental, vocês não dão conta de estudar. Então, nada desse pensamento maluco de estou desesperada, não sei o que eu faço. Desespero não ajuda ninguém, negatividade nunca ajudou ninguém. Então, se vocês estão dispostos a fazerem esse concurso, se vocês se dispuserem a fazer esse concurso, façam mesmo com mente de quem vai vencer, de quem vai passar. Pelo amor de Deus. Tá? Deixem o like de vocês, os comentários de vocês, por favor. Vamos colaborar com o estudo uns dos outros. Ai, meu Deus, meu celular acabou a bateria na hora que eu tava me despedindo de vocês. É isso, gente. Mente de vencedor, força, ânimo e coragem. Vai dar tudo certo. Estudem com estratégia inteligente, cabeça no lugar, força e equilíbrio, tá bom? Calados, não é pra contar pra ninguém que vocês estão estudando.